Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira gravação do podcast Treina que Sara. Hoje eu vou ter um bate-papo aqui com o meu parceiro, idealizador dessa ideia, o Daniel. Fala, meu parceiro. Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Começando, inclusive, para contar para vocês sobre essa ideia, sobre o que nos motivou a começar com esse podcast, com essa missão. O Daniel, que me convidou para isso, vai falar para vocês um pouquinho do que ele pensou para que a gente começasse com esse projeto. Então, João, é um projeto que eu já tinha em mente já há algum tempo, né? Em virtude da questão do esporte ser algo muito importante na nossa vida, né? O esporte é algo que tá na nossa rotina diária, né? E aliado ao fato de sermos médicos e trabalhar com a saúde. Então, era uma ideia que eu já tinha há algum tempo, né? E surgiu a possibilidade, até a história é engraçada, né, João? Que recentemente fui seu paciente, né? E aí a gente em conversas no consultório, fiz o convite para o João, né? O João é um cara que tem um perfil do esportista, do médico. Fizemos o convite para ele e ele aceitou e aí a gente começou o projeto e estamos aqui hoje. É muito importante esse ponto que você tocou sobre saúde e esporte, né? Hoje nós temos visto muitas desinformações na internet. A internet ela é muito boa, mas muitas informações erradas em termos de cuidado com a saúde, em termos das medicações, em termos de atalhos. E eu acho que justamente vincular médicos como nós, esportistas e atletas, para difundir informação correta em saúde, em nutrição, em estilo de vida, em esporte, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida através do básico bem feito, que é uma boa alimentação, que é um esporte realizado com frequência, um bom sono, que isso as pessoas acabam não informando de maneira correta, acabam aí optando por atitudes ou condutas mais relacionadas ao financeiro, né? Então a gente tem esse compromisso de estar aqui apoiando a causa que a literatura compete, o que tem de correto em relação à saúde, esporte, para que as pessoas melhorem a qualidade de vida. Exato, João. Você falou muito bem, né, a respeito dessa relação do esporte com a saúde. E eu acho também que o podcast vem no sentido de preencher uma lacuna aqui na nossa cidade, que é a respeito do incentivo ao esporte. Realmente, a gente vê que tem um incentivo ao esporte aqui. Não são todos os esportes, mas a gente vê que há um incentivo. Porém, eu acho que a gente precisa incentivar quem está por trás do esporte. Os profissionais que fazem o esporte acontecer, as pessoas que estão inseridas no esporte. Então a gente tem muito profissional aqui de qualidade, treinadores, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfim, uma gama de profissionais que atuam proporcionando a saúde, né? E essas pessoas elas precisam ter voz, elas precisam ser mostradas aqui como um incentivo, né, ao seu trabalho. E além disso, mostrar que a gente tem nomes relevantes aqui no esporte, né? Atletas de performance, atletas profissionais e até mesmo o atleta amador, que é o que faz acontecer o esporte, que é o que está presente no esporte. Então, tem muito atleta amador que precisa ter a sua história contada, que precisa ter a sua história mostrada aqui no podcast, porque ele tem sua rotina de trabalho, ele tem suas dificuldades para fazer o esporte, ele tem uma vida agitada, uma vida corrida, mas ele consegue fazer. E isso tem que servir de motivação para outras pessoas, para as pessoas que querem iniciar no esporte, ou eu não consigo porque eu não tenho tempo, ou porque financeiramente eu não posso. Então, a gente precisa mostrar o atleta amador também como uma forma de incentivo para essas pessoas. E aí, João, fala um pouco da tua história aí na medicina, no esporte. Conta um pouco aí sobre você. Ô Daniel, antes disso, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é justamente aqui nós vamos dar voz
para profissionais, para atletas de performance, mas para o atleta amador, que é justamente para os nossos ouvintes estarem acompanhando aquelas pessoas que vão ser a grande referência, que são os atletas de performance, mas também ver aquele atleta que trabalha no seu dia a dia, que tem filhos, que tem a vida corrida, mas que está executando de boa maneira um exercício físico, está melhorando a qualidade de vida, e para essas pessoas entenderem que é possível. E justamente quando você está alinhado com boas práticas de exercício físico, boas práticas nutricionais, o dia a dia corrido se torna menos maçante. Então, até que a pessoa entenda e consiga compreender que fazendo uma atividade física ela vai estar mais disposta, leva um tempo. E aí sim, vendo as histórias motivadoras de pessoas comuns que optaram pelo seu dia a dia de estarem melhor consigo mesma, eu acho que também vai ser um ponto para motivação e difusão do esporte e com isso prevenção e saúde. Essas pessoas ouvindo aqui vão com certeza ter uma melhor saúde a partir do momento que começarem a darem esse start inicial, que é uma coisa que eu insisto muito. Falando nisso, eu sou médico, sou cirurgião e também atuo bastante na parte da cirurgia bariátrica. E aí, junto disso, envolve justamente essa gama aí do emagrecimento, da saúde, tudo isso com muito compromisso e ética. E na parte do esporte, eu sempre gostei muito da corrida, sempre foi um esporte que me motivou. Ele é um esporte que a competição é consigo mesmo, você não tem competição com os outros. É um esporte que você consegue refletir sua vida, consegue pensar em muitas coisas durante a execução dele. É um esporte que ele é muito democrático, eu costumo dizer isso para os pacientes no consultório, que basta você ter um tênis e sair e caminhar. É muito raro contraindicação a uma caminhada. Então, até para quem não está fazendo nada, para quem está em sedentarismo, iniciar a caminhada é a coisa mais fácil para aquele momento, que é como eu falei, basta ter o tênis, dar uma volta no quarteirão, já está fazendo o exercício físico. E a corrida, ela justamente por isso, por essa praticidade, ela tem crescido muito. Tá? E eu estou aí na corrida desde 2014, intensifiquei mais os meus treinos nos últimos anos, aí, principalmente o último ano, e tenho realizado maratonas. Fiz 2 esse ano, em Porto Alegre, Buenos Aires, pretendo continuar nessa rotina, mas deixando bem claro aqui que o intuito aqui não é nenhum ouvinte virar maratonista, e sim iniciar no esporte, que é o mais importante, é o start inicial, começar. Porque depois os méritos, as melhorias, elas vão vir com as boas práticas. Conta você também um pouquinho aí da sua história no esporte, a história na medicina. Você também, eu sei que é maratonista, já fez algumas maratonas fora, triatleta. Comenta aí pra gente sobre a sua rotina. Então, João, eu sou médico, né, formado aqui em Catanduva, sou nascido em São José do Rio Preto, né, vim de lá fazer medicina aqui, sou formado há 21 anos, e o esporte sempre esteve presente na minha vida, né, quando eu era moleque, adolescente, eu jogava futebol, gostava muito de futebol, também fiz outros esportes, natação, judô, mas o que eu gostava mesmo era o futebol, e como adolescente que gosta do futebol, eu tinha o sonho de me tornar um jogador de futebol profissional. Isso não aconteceu, né? Ali por volta dos 17, 18 anos eu acabei desistindo, fui estudar e já queria fazer medicina, me tornei médico e continuei durante a faculdade fazendo esportes, né? Fazia parte do time de futebol da faculdade. E em 2013 eu iniciei na corrida, né? Já corria eventualmente, mas assim de forma mais constante, com uma assessoria. Comecei em 2013. E aí a gente, né? Acho que o esporte, a essência do esporte é você se desafiar, é você se vencer. Não vencer os outros, pra gente que é atleta amador, né? Não disputar, entrar, achar que você tem que disputar com outras pessoas. É você se desafiar. E aí, no decorrer da corrida, né? Me apaixonei pela corrida, fiz várias provas, fiz 5 maratonas, fiz diversas provas de
de 5, 10 quilômetros, meias maratonas, né, 21 quilômetros, fiz diversas provas. E aí, como se não bastasse, né, depois de tudo isso, eu achei que minha vida tava fácil demais, né? Como se não bastasse treinar uma modalidade, eu passei a treinar 3. Aí vim pro triatlon em 2022, né? E permaneço nele até hoje e se Deus quiser, vamos continuar firme e forte aí nele e nos esportes. Um ponto importante que você tocou é que eu também comentei, então é uma disputa intensa com a gente mesmo, né? Por exemplo, nós somos da corrida, eu não saio de casa para vencer o Daniel, eu não saio de casa para vencer um outro colega de corrida. O ambiente que se cria, as amizades que se criam, é um ali querendo a melhoria do outro, mas buscando a melhoria individual, sem preocupar com o que o outro tem feito. Porque é justamente essa a essência da corrida, da bicicleta, da natação. Não é um jogo contra, não é um time contra o outro. Então é a melhoria de saúde, é a melhoria de estilo de vida, é isso que um amador busca. Em relação à maratona, hoje nós vemos na rede social um apelo muito grande de começou a correr, tem que fazer uma meia maratona, uma maratona, como se aí fosse uma coisa fácil de ser executada. E né? hoje no triatlon a gente vê isso também, né? Cada vez mais aí as pessoas já iniciando e já querendo O imediatismo, partir né? para altos voos, né? Exatamente. Então acho que o esporte, claro, não é uma crítica, eu acho que isso depende de cada um, mas eu acho que você vivenciar o esporte é você seguir etapas, cumprir Com etapas, né? certeza. Dentro do Com esporte. certeza. Eu justamente, a minha primeira meia maratona, minha primeira São Silvestre, que é 15 quilômetros, muita gente acha, inclusive, que a São Silvestre é maratona, né? Mas a São Sim. Silvestre ela tem 15 quilômetros. Eu realizei em 2013. Aí fui fazer a primeira maratona em 2014, meia maratona, 21 quilômetros. A minha primeira maratona eu fui realizar 10 anos depois. 2025 foi a minha primeira maratona esse ano. Então eu acho que durante esse tempo eu tive altos e baixos, fui e voltei, acabei ganhando peso, principalmente nas épocas de residência médica. Nós tivemos ali a pandemia também, né? Que nós tivemos que diminuir a questão do treino, né? Mas assim, fui subindo degrau em degrau, e aí, pra que acontece, não aconteceu uma coisa que tem acontecido. As pessoas já irem com imediatismo pra uma prova que é muito desafiadora, sem essa bagagem anterior, acaba traumatizando. Aí não é a corrida, não foi o imediatismo que foi ruim, é a corrida que não vale. Então eu acho que é interessante sim o start. O nosso compromisso aqui é fazer as pessoas refletirem e começarem. E não fazer ninguém aqui virar triatleta, maratonista. Sim, se a rotina, se a jornada permitir, mas seguindo sempre os limites para que não seja uma coisa ruim, sim uma coisa legal, uma coisa interessante. E falando de jornada, residência médica, pandemia e tudo mais, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes no consultório. Nesse momento que a gente está com mais dificuldade, você está vivendo um dia difícil, uma rotina complicada, é que o esporte vai nos ajudar. Então eu mesmo parei alguns momentos, tive altos e baixos na minha história com a corrida, e os momentos que eu estava pior eram os momentos que eu não estava realizando atividade física. Então a atividade física pra gente é um conforto, acho que você pode... Exato, João. A gente, né, vê inúmeros casos aí de amigos, de pessoas que entraram no esporte, às vezes motivado por um problema de saúde mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Então o esporte, ele não é só a parte física, ele não só te exercita fisicamente, ele te exercita mentalmente. Então o esporte ele acaba sendo como uma terapia para quem tem alguma dificuldade em relação a doenças mentais ou algum diagnóstico de depressão, ansiedade. Então acho que o esporte vem muito como uma terapia adjuvante aí, no sentido de que ali a pessoa ela pode esquecer dos problemas, ela pode desestressar, né? Servir como uma válvula de escape, né? Para as tensões do dia a dia, para os seus transtornos problemas, né? mentais, né? Para depressão, para ansiedade, é um tratamento adjuvante. Recentemente até eu fiz um vídeo brincando no meu Instagram que era basicamente uma pessoa falando para outra ali que estava cansada, que estava indisposta, e justamente não iria fazer esporte aquele dia, iria chegar em casa
comer uma comida qualquer aí de fast food, ver uma série e deitar e dormir. E é justamente o contrário. É o esporte que vai deixar essa pessoa mais disposta. E aí, a partir do momento que a pessoa entra naquele ciclo de melhoria com o esporte, de sensação de bem-estar, melhoria de ansiedade, melhoria do peso, até melhoria estética, a gente tem que colocar. Quando a pessoa tá melhor, ela tá melhor também esteticamente, melhora o peso, melhora a composição corporal. Então, é uma série de mudanças que o esporte, as boas práticas trazem e que justamente vão vir de encontro com uma melhor disposição. Então, infelizmente, aquele pensamento errado. Tô cansado, não posso ir correr, não posso ir fazer uma natação, não posso jogar bola, não posso jogar tênis. Não, quando tá cansado tem que ir, porque é essa rotina que vai trazer a disposição. Isso, exato, João. E se você, né, às vezes a pessoa não faz uma atividade física porque tem uma limitação funcional, ou tem a questão financeira, ou falta de tempo, como eu brinquei essa semana no Stories, né, em relação à caminhada. Então, se você não tem tempo, se você tem alguma limitação, comece devagar. Qualquer que seja o esporte. Eu gosto de nadar. Eu só posso caminhar. Eu gosto de jogar ping-pong, eu gosto de jogar beach tennis, eu gosto de fazer academia. Comece devagar. Vai no seu tempo e sempre, se você puder, como orientação profissional. Isso é importante, né? Realizar exames pré-atividade física é importante e sempre ter um profissional te orientando ali, principalmente no início. Isso é muito importante. Nós, infelizmente, vimos recentemente alguns eventos no esporte relacionado a problemas cardíacos, resultando a eventos trágicos. Eu mesmo, na maratona de Porto Alegre, no dia anterior teve a meia maratona, estava lá, teve o falecimento de um menino, um jovem. E justamente por isso, todo mundo que vá começar uma atividade física, seja ela qual for, é claro que a corrida está mais em voga, a corrida aumentou muito por conta da facilidade dela, principalmente depois da pandemia, então esses eventos acabam acontecendo mais, mas mesmo as pessoas jovens devem fazer exame cardiológico, passar a fazer uma avaliação, porque justamente essas alterações que resultam nesses eventos trágicos são alterações que são imperceptíveis, não dão sintoma. Então aí, eventualmente realizando um exame que vai detectar, isso vai ser melhor orientado. Então sempre essa avaliação cardíaca, cardiológica é importante e começar aos poucos, como você falou, e também dizer para os ouvintes que esses eventos são raros. Então assim, tem milhões de pessoas no mundo que correm. Esses eventos infelizmente, acontecem, mas são muito raros, muito difíceis de acontecer. Por exemplo, para o sorteio da Maratona de Londres, tiveram 1.300.000 pessoas inscritas. A corrida está muito em voga. As pessoas têm procurado por isso. Então, muita gente tem praticado esse esporte. E são eventos raros. Eu costumo brincar com quem... muita gente, acho que você pode comentar agora em seguida, quantas pessoas já falaram para você, esse negócio de corrida, esse negócio de triatlo é perigoso, não faz isso não. E aí acaba sendo um contrassenso, porque como é muito raro, eu costumo comparar com a queda de um avião. Quantos aviões saem por dia para voar e quantos caem? É muito raro acontecer isso. É muito raro uma pessoa evoluir para uma morte súbita numa corrida. Agora, e o contrário? Quantas pessoas estão sedentárias, não estão fazendo esporte, estão fumando, estão comendo mal, estão bebendo demais, e com isso estão infartando, estão tendo AVC, estão tendo gordura no fígado, cirrose, apneia do sono, hipertensão. Então, essa avaliação que tem que ser colocada. Porque como é um evento trágico, as manchetes são muito implacáveis. Mas é o contrário que é a verdade. O esporte faz bem, o esporte traz saúde, o esporte traz bem-estar. Exato, João. Você foi muito bem preciso nessa colocação, porque comparativamente e muito enormemente, os eventos cardiovasculares acontecem nas pessoas sedentárias, não nas pessoas atletas. Então, como você falou, como são eventos raros,
que acontecem no esporte, então isso dá mídia, isso dá manchete e as pessoas tendem a generalizar. Ah, tá vendo? Ó, é o esporte, o cara treina demais, é muita coisa, não tá preparado. Enfim, né? As pessoas generalizam e acham que o esporte é nocivo. Não, pelo contrário, o esporte ele vai fazer bem. É claro, você tem que fazer um acompanhamento médico, porque alguns desses eventos eles podem ser prevenidos, você fazendo acompanhamento e fazendo exames. Mas, com certeza, o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão e o diabetes, eles trazem muito mais eventos cardiovasculares que, obviamente, não são noticiados, mas todo dia tem gente indo a óbito por conta do sedentarismo e por causa dessas comorbidades. Então, o esporte, ele não é o mal, obviamente. Ele é o tratamento, ele é a adjuvância na questão do sedentarismo. E eu acho que o nosso foco aqui no podcast, no Treina Kissara, é vir trazer isso, né? Trazendo profissionais da saúde, especialistas, trazendo essas informações, trazendo o conhecimento técnico, né? E trazendo os exemplos que a gente tem aqui dos atletas de performance, do atleta amador, que vive muito bem, que tem uma rotina de esporte dentro da sua rotina diária e têm saúde e estão muito condicionados dentro dessa prática diária. É os dois pilares, né? Começar leve, começar aos poucos, ir evoluindo dentro do esporte, mas começar. E também, ao mesmo tempo, cuidar, se prevenir, fazer os exames necessários, como em qualquer condição. Os exames que são indicados têm que ser feitos, porque esses eventos trágicos normalmente têm relação com alguma anomalia, é alguma coisa que não é comum à maioria, é comum à minoria. São os eventos mais raros aí. Ô Daniel, conta um pouquinho aí da tua experiência, que você já correu algumas maratonas fora do país, as chamadas Majors. Fala para os nossos ouvintes aí o que são as Majors e o que é legal sobre essa conquista aí, a emoção de correr uma maratona fora do país. As Majors são as maiores maratonas do mundo, né? Atualmente, até recentemente eram 6, agora foi incorporada a 7ª, né? Que é em Sydney, na Austrália. E as demais são Chicago, Nova York, Berlim, Londres, Boston e Tóquio. Eu tive a oportunidade de participar de Berlim em 2016, em Nova York 2017, em Chicago 2018 e participei de uma outra maratona que não é a Major, né? Em 2019 eu fiz a maratona de Amsterdã, além de que em 2018 também fiz a maratona de Porto Alegre. Assim, são provas grandiosas, né? Com em torno de 30, 40, 50 mil participantes. O público ao entorno que assiste, te incentiva também, é enorme. E assim, é diferente. Você corre o tempo todo com a emoção à flor da pele. Você vê histórias de superação durante o percurso, pessoas jovens, pessoas idosas correndo. E as pessoas que te assistem ali, elas te incentivam, te dando aquela força a mais, né? E culturalmente é uma coisa que é muito valorizada, né? Nas Majors. Então, assim, é uma baita de uma experiência, guardo com muito carinho essas experiências que eu tive das Majors, né? Pretendo concluir o ciclo aí das Majors, que ainda para mim falta Tóquio, Londres e Boston. Pretendo um dia aí tentar fechar o ciclo, né? E para quem está na corrida já há muito tempo e pensa em partir para o caminho da maratona, é um caminho árduo, porque eu falo que a prova é a curtição, é o pico, né? É a curtição do momento. Mas a sua rotina de treinos, ela é um pouco desgastante, é puxado, mas é perfeitamente factível fazer, você encaixando dentro da sua rotina de dia, de treinos, e tá com o mental voltado para isso, né? Acho que o start para você fazer uma maratona é você tá com o seu mental voltado para isso, está convicto, fala, não, eu vou fazer uma maratona, vou treinar e vou lá e vou conseguir fazer.
Você sabe que, indo de encontro com o que você falou, eu sempre achava que, para mim, eu achava que eu nunca ia realizar uma Quando maratona. eu comecei a correr também, achava que era uma coisa As impossível, uma maratona. primeiras meias que eu fiz, eu falei, por mais que fazer o dobro disso não vai dar. Aí um dia conversando com um amigo, ele me falou, cara, mas assim, correr a maratona não é difícil. O difícil é treinar. Se você treinar, tem uma receita de bolo ali, você vai seguir e vai correr. E o dia da maratona é como se fosse uma formatura. Você vai pegar o teu diploma, vai ser aquela alegria, aquela festa. E justamente isso. E pegando por esse lado, eu falei assim, pô, mas se o difícil então não é correr, é treinar eu treino. Treinar eu vou adequar na minha vida, eu vou treinar e vou fazer. E aí foi que eu tive o insight aí de fazer a minha primeira maratona. E coincidentemente agora também, ontem eu fui selecionado para ir para Berlim, que foi a Ó, sua que beleza, primeira. hein? Sua primeira major vai ser minha primeira major também. É uma corrida muito legal, né? Ela é bem plana, passa por diversos pontos turísticos da cidade. Eu já estava dando uma olhada e já estou ansioso aí, quase 10 meses antes. Estou bem ansioso para viver esse momento aí. Excelente prova, né? Berlim foi minha primeira, o clima é gostoso, é uma maratona plana. Quando eu fiz, eu tava. Eu tive uma lesão nos treinos, eu fiz uma fratura por estresse, né, no platô tibial. Então, eu tive que fazer minha recuperação toda dentro da piscina, né? A gente usou uma técnica que chama Deep Running. Então, eu corria dentro da piscina com flutuador, sem pôr o pé no chão. A maior parte do meu treino teve que ser feito assim, porque eu não podia perder o condicionamento, mas também não podia ter impacto. E faltando 15 dias eu voltei a correr de uma forma mais leve. Consegui, graças a Deus, concluir a maratona, né? Fui com bastante medo, com bastante receio, mas consegui concluir a maratona, né? Consegui ir até o final. Mas é uma excelente prova e você vai curtir. Até para os ouvintes também saberem, quando se conclui essas 6 clássicas, né? Porque agora entrou Sydney, mas ela ainda não entrou no hall. O competidor ele recebe uma mandala. Six Stars, né? Com as estrelas dessas 6 corridas, e isso poucas pessoas no mundo, no Brasil menos ainda, que tem essa mandala com as 6 estrelas, e é como se fosse dizer que para o corredor de maratona é a meca, né? O dia que você consegue chegar na última e conseguir as 6 estrelas. Você consegue numa corrida dessa, não basta se inscrever, né, Daniel? A gente tenta por sorteio, tenta por índice, você faz a oferta de caridade para algumas empresas que têm inscrições, tem também condições com empresas de viagem que são mais caras. É um desafio, além de correr, é um desafio também financeiro e de logística correr essas corridas, né? Sim, com certeza, João. As pessoas podem se desafiar em vários tipos de esporte, né, João? A gente está falando aqui da corrida do triatlo porque é a nossa vivência, né? Mas você pode sempre estar se desafiando em qualquer tipo de esporte. E aproveitando essa deixa aí, a gente tem como foco aqui no podcast também, a gente não, porque o João é corredor, eu sou triatleta, a gente não quer só focar nisso, a gente vai focar em esportes em geral. Então a gente quer abordar todo tipo de esporte aqui, basquete, futebol, rugby, vôlei, o atletismo em geral. Então assim, o foco nosso aqui no Treina Kissara é os esportes em geral, trazer toda a realidade do que a gente tem, de todos os esportes, tentar fazer uma bastante variação aí na questão dos esportes, né, João? É isso aí. Eu acho que o grande intuito desses encontros aqui, desse projeto, é difundir boas práticas em saúde. E o esporte, em geral, vai estar incluído nisso. E com certeza as pessoas vão se beneficiar, que nos acompanharem aqui, que vão ter a oportunidade de escutar pessoas boas, pessoas de performance, pessoas que são amadoras, mas também profissionais, por exemplo, um médico do esporte, um nutricionista, um fisioterapeuta, uma gama de especialidades e profissões que estão inseridas e envolvidas nisso, porque também não basta você, a não ser que você for fazer uma atividade muito leve, uma caminhada, mas como a gente comentou no começo, interessante ser bem orientado, para que não haja nenhum problema de lesão, problema
qualquer que seja que limite a pessoa a praticar atividade física. Então, essas pessoas que a gente vai receber aqui. É isso aí, João. Então, dito isso, né, acho que fica claro o nosso objetivo, o nosso foco aqui, né, em trazer, em criar o podcast, né, em trazer o podcast para as mídias sociais. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer os agradecimentos, né? Acho que primeiramente agradecer a Deus por nos dar condições de estar aqui, né? De nos dar saúde, nos dar oportunidade de estar aqui servindo de instrumento, né? De transformação, de mudança, de motivação, né, para as pessoas que estão no esporte, que elas continuem, e para as pessoas que querem iniciar, né? Nós somos simples instrumentos aqui, mediadores. O foco vão ser as pessoas que vão estar aqui sendo entrevistadas, né? E gostaria de agradecer também nossas famílias, né, nossas companheiras, os nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado e as pessoas que a gente tem conversado, então tem falado, pô, que bacana esse projeto de vocês, sucesso, que vocês tenham muito sucesso, né? E agradecer nosso primeiro patrocinador, né, com uma imensa satisfação, né, João, que a gente anuncia aqui, o nosso primeiro patrocínio, né, do Padre Albino Saúde. Agradecendo, a gente quer agradecer a confiança por estar, assim, logo no início já nos patrocinando. E pode ter certeza que empenho e dedicação não vai faltar da nossa parte para trazer um conteúdo de qualidade, né, João? Perfeito. Agradecer as inúmeras pessoas, né, que mandaram mensagens, gravaram vídeos. Não vou nominar aqui porque talvez eu vou esquecer alguém, eu vou ser injusto, mas a gente teve uma aceitação muito grande por pessoas do universo do esporte, mas também outras. E eu sempre falo, no meu Instagram pessoal, eu já faço muito essa prática do estímulo ao esporte, e muitas pessoas me falam, nossa, eu comecei a correr por causa de você, eu comecei a fazer tal esporte por causa de você, você me motivou a começar. Então esse que é o real intuito que eu já tenho na minha prática médica, junto do tratamento da obesidade, dos pacientes bariátricos, e aí veio a calhar o teu convite para começar com isso. É uma coisa que eu já faço e quero continuar, que de novo, estimular práticas de melhor qualidade de vida e junto disso o esporte. Então as pessoas que vão começar, acho que a gente vai ter com certeza exemplos de pessoas que vão começar o esporte nos assistindo aqui, e isso é o nosso maior presente de estarmos aqui. E aproveitando aí, agradecer o Padre Albino Saúde, como o Daniel falou, e convidar a outras empresas que desejam aí serem nossas patrocinadoras, nossas apoiadoras nesse universo aí de saúde, de prevenção e de melhor qualidade de vida. É isso aí, João. Então, se você tiver interesse aí como empresa, né, nos patrocinar, chama a gente lá no direct do Treina Kissara, faça contato com a gente aí pra gente bater um papo sobre a questão dos apoiadores, né, dos patrocinadores. Acho que a nossa assessoria vai colocar também o telefone aí, um telefone para contato, e vamos que essa jornada vai ser muito enriquecedora para a gente, mas também para todos os ouvintes e para quem estiver aqui conosco. Boa, João, é isso aí. Então, esperamos vocês em nosso podcast, assistam, curtam, dê sugestões para nós também, né? Isso é importante, ter esse feedback das pessoas que vão estar acompanhando, né? O feedback de como está indo, sugestões de pessoas que possam ser entrevistadas, né? É muito importante que a gente saiba o comportamento e o que as pessoas estão achando referente ao podcast. É isso aí, um abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Valeu, tamo junto.